Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos conversar hoje sobre as obrigações fiscais de uma empresa. Então, quais são as obrigações? É a primeira dúvida aí que o futuro empresário, vai abrir o seu negócio, vem conversar conosco, tem aquelas dúvidas: o que eu devo pagar? Como que funciona? Quando que eu devo pagar? Enfim, então essas são as obrigações fiscais, em resumo, né? Então agora vamos explicar algumas das obrigações fiscais são as principais, ou seja, todas as empresas devem cumprir. Lembrando que há vários tipos, modalidades de empresas, enquadramentos tributários que vai gerar algumas obrigações acessórias, algumas mais e algumas menos. Então isso deve ser analisado antes de abrir a empresa, já pensado para que não haja problemas futuros. Então vamos resumir aqui de forma que todos consigam entender aí quais são as obrigações fiscais de uma empresa. Então, primeiramente, antes de nós aprofundarmos, vou convidar a se inscrever no canal. A gente traz conteúdos como este toda semana aí para ajudar, conteúdos de contabilidade, de empreendedorismo, de gestão de condomínios. Então, todos eles estão com o intuito de auxiliar, de ajudar aí. Se você tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp aí, ou aqui embaixo na descrição do vídeo a gente deixa nossos contatos para que fique fácil aí se surgir dúvidas, tá bom? Então vamos ao nosso tema do dia: obrigações fiscais. Quais são essas obrigações? Você está pensando em abrir a sua empresa ou já tem o seu negócio, mas não conseguiu aí entender bem. Então, obrigações fiscais. O primeiro, emissão de nota fiscal. Então, quando você falar em obrigações fiscais, a emissão da nota fiscal é a primeira obrigação que você deve cumprir. Então, todas as vendas, os serviços que prestar, tem que emitir a nota. Quando que deve emitir a nota? No momento da venda, tanto da mercadoria como na prestação do serviço. Quanto que é o valor que foi vendido, o valor que foi prestado o serviço, tá? Então essa é a primeira obrigação. Depois, pagamento dos impostos é uma outra obrigação fiscal que deve ser cumprida, o pagamento dos impostos referentes àquelas vendas de mercadorias ou prestação de serviço. Aí vai depender do seu enquadramento de empresa, vai ser um tipo de pagamento de imposto, e isso aqui varia bastante. Então, aconselho sempre, antes de abrir a sua empresa, fazer um planejamento tributário para que não haja pagamento de impostos indevidos, em duplicidades ou valor a mais. Então, deve ser muito bem pensado aí. Se você vamos supor, você é uma oficina mecânica, vai ser diferente de um consultório médico. Então isso varia bastante, dependendo do tipo de atividade. Então sempre falar com um contador, se você tem dúvidas a respeito da sua empresa ou se está abrindo o seu negócio, entre em contato conosco, aí a gente vai repensar aí para fazer um enquadramento adequado. Então, número 2, pagamento de impostos. Número 3, registros contábeis. Então, além de ser a contabilidade gerencial, que os registros vai auxiliar aí na gestão do negócio, ele tem a questão fiscal aí. Então, pode que, claro que as empresas grandes já entregam aí através do SPED a sua movimentação, seus balancetes, os seus diários, enfim, mas as micro e pequenas empresas, que é o que mais a gente atende, não é obrigatório ainda entregar ao fisco essa movimentação. Porém, pode vir que venha solicitar essas declarações, esses registros, e tem que estar na mão, Então, faz parte das obrigações fiscais fazer os registros contábeis, que são os lançamentos e logo a emissão das demonstrações contábeis, tá bem? E depois as declarações de faturamento ali, e apuração de impostos. Então, através dos registros contábeis, o valor de arrecadação, ou seja, o valor das vendas, o valor das prestações de serviço, é a base de cálculo aí para a apuração dos impostos. Normalmente, quem é no Simples Nacional,
né? Que lucro real já é um pouco diferente, mas, né, tem a questão dos registros aí, independente vai ter que ter os registros contábeis, tá bom? Então, o número 4 é as declarações de faturamento, as declarações necessárias, né? E a apuração dos impostos. Então, essa é uma obrigação fiscal. Então, pessoal, essas são as obrigações fiscais principais. Aí depois vai ter outras obrigações, com certeza, daí vai depender do tipo de atividade. Mas você já entende aqui que as obrigações fiscais não são apenas ou as declarações ou apenas emissão de notas. Obrigações fiscais que a sua empresa deve cumprir é um conjunto, né, de atividades mensais, né, que devem ser feitas, né, durante todo o mês ali para a questão ficar completa aí com o fisco, tá bom? Então, se faz uma e não faz a outra, talvez venha lhe dar problemas, tá bom? Então, quais são os maiores problemas aí de não cumprir com as obrigações fiscais? Pagamento de multas, né? Questão de não entregar as declarações no prazo, talvez seja por sonegação, não emitiu as notas. Então vejam que a emissão da nota fiscal faz parte do conjunto das obrigações. Então, se você não emitiu, você não está cumprindo com todas as obrigações fiscais. Então, você vai pagar impostos em parcial, então isso vai lhe trazer problemas, tá? Também a relação à sonegação de impostos, né? Um problema muito recorrente aí, né? Mas acredito eu que não vale a pena. Também depois, em relação a isso, tem a questão da emissão da certidão negativa. Imagina, a sua empresa está planejando aí fazer um empréstimo para um bom negócio e chega no momento e você não consegue emitir a certidão negativa, ele atrasa isso e você perde o período ali daquele negócio. Então, a emissão da certidão negativa, nós aqui no nosso escritório, a gente emite a certidão negativa periódico, né? Há alguns meses aí a gente emite de todos os clientes para não deixar nada para trás, porque além de fazer as obrigações, a gente se responsabiliza, né? Então, se haver algum problema, que normalmente não há, se haver algum problema de falta de declaração, por erro nosso, coisa assim, a gente já cumpre, já faz e já paga a multa. Então, a gente se responsabiliza perante nossos clientes se for erro nosso, tá bom? Isso só para esclarecer aqui. Porém, a gente não dificilmente acontecer, né, muito raro acontecer algum problema nesta questão, porque a gente faz mensal, a gente tem agenda, né, de cumprir todas as obrigações, então não dificilmente dá problema ainda em questão de não entrega ou atraso da declaração, tá bem? Processos trabalhistas, então você não cumpre com as obrigações fiscais, ali tem a questão, né, da trabalhista, dos encargos e tal, você pode sim sofrer com alguns processos judiciais aí, né, processo trabalhista. Isso é bastante grave, também pode vir a acontecer, já vi empresas indo à falência por causa dessa questão. Então deve ser levado bastante a sério aí lá com antecedência, né? Tá? Então essas as obrigações fiscais, né, principais, os problemas são os principais também, e a questão aqui, como que você vai começar aí para fazer uma coisa de forma correta? Um planejamento tributário adequado, né, fazer o planejamento, analisar depois a sua empresa, se está em andamento, fazer uma análise se ele está enquadrado de forma correta, se está pagando os impostos de forma correta, né? Questão trabalhista, fazer uma análise, ver se está tudo correto. Então, isso faz parte do planejamento tributário, né, gente? Então, isso é de grande importância aí para os, principalmente micro e pequenos empresários aí que, né, faltando algum valor, ter algum valor de surpresa aí, né? Vamos dizer assim, não foi feito, né, as declarações lá, tal período,
né? Ou foi sonegado tanto de imposto e veio uma multa além do valor do imposto que deveria ter pago, uma multa muito grande aí para pagar. Então isso pode afetar e muito aí o financeiro da empresa. E também a automatização de processos. É uma questão aqui bastante forte, né? Porque a automatização de processos ela facilita para não errar e também não esquecer. O que é automatização de processos? Você vai automatizar, vai colocar em processos eletrônicos, né, para que você não esqueça, não faça de forma equivocada. Então isso facilita bastante do que deixar apenas na memória, né, e fazer de forma manual, tá bem? Então o conteúdo de hoje era esse. Se surgir dúvidas, entre em contato conosco, vamos ter um prazer em ajudá-lo. Muito obrigado e um forte abraço.